Os Estados Unidos pediram, nos dias que antecederam a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, que o governo brasileiro defenda, abre aspas, os princípios democráticos e uma ordem baseada em regras, fecha aspas. A informação foi confirmada à CNN por uma fonte do Departamento dos Estados Unidos. A avaliação dos americanos é de que os Estados Unidos e o Brasil têm a responsabilidade de defender esses dois preceitos e que esperam que o Brasil aproveite a oportunidade para reforçar essa mensagem em suas conversas em Moscou. Também foi reforçado que o país apoia a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e que está disposto a trabalhar com aliados e parceiros para impor consequências rápidas e severas à Rússia, caso ela opte por uma escalada militar. No Itamaraty, a avaliação é a de que vale a mensagem transmitida pelo embaixador do Brasil nas Nações Unidas, de que é preciso diminuir as tensões e recorrer aos canais diplomáticos. Fernando Molica, vamos contigo então. Como você avalia esse recado, essa sugestão dos Estados Unidos ao governo brasileiro às vésperas do encontro de Bolsonaro com Putin? É aquela lógica da pressão diplomática, que é algo muito comum, ainda mais vindo de um país tão poderoso quanto os Estados Unidos, um grande parceiro comercial, um país que está aqui no nosso continente, está aqui nas Américas, enfim. É uma espécie de, olha lá, Bolsonaro, olha lá o que você vai falar, viu? É mais ou menos isso. Agora, é curioso, claro, defender princípios democráticos, defender princípios de autodeterminação. Essa defesa do princípio de autodeterminação neste momento significa uma posição contrária à posição da Rússia, porque é a defesa do direito de independência da Ucrânia, o direito da Ucrânia fazer o que bem entender, se ela quiser entrar para a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que entre, enfim, nada é neutro, né? Na política de um modo geral e na política internacional, nada é neutro, na vida nada é neutro, né? Vamos combinar que a neutralidade ela acaba colaborando com um lado majoritário. Enfim, então o que os Estados Unidos estão fazendo é uma pressão. E usam aí conceitos que são muito bonitos, mas conceitos que os Estados Unidos, de um modo geral, não respeitam. Em matéria de intervenção em outros países, os Estados Unidos têm um longo histórico, tem uma folha corrida aí muito grande, né, de intervenção, de ocupação, em alguns casos, né, a Segunda Guerra Mundial, nada mais justificável, e outros não. Né? Aquela história da invasão do Iraque, que haveria armas químicas, armas disso, armas daquilo, não foi nada. Foi lá para derrubar o Saddam Hussein. Então, os Estados Unidos têm um histórico aqui no Brasil, o apoio americano ao golpe de 64, né? Deslocou uma frota para cá, ainda bem que não foi preciso utilizá-la, senão ia ter uma tragédia ainda maior, mas enfim, tem um histórico de intervenção. Então é muito engraçado os Estados Unidos falarem isso, mas isso é do jogo da política também. Né? A hipocrisia faz parte do jogo político de todo mundo, faz parte do jogo político da Rússia, dos Estados Unidos, da China, de Cuba, do Brasil, Venezuela, todo mundo se iguala nessa lógica. Os Estados Unidos tem um pedaço, continua ocupando lá um pedaço de Cuba, que é o Guantánamo. O Obama disse que ia pelo menos fechar a prisão, não fechou. Enfim, é do jogo, é o contexto. Né? Os Estados Unidos estão numa posição, a Rússia está em outra, os Estados Unidos tentam aí, nessa forma, dar uma pressionadazinha aí no Bolsonaro, mostrar que existe uma importância nas relações comerciais, nas relações até entre os dois países, são relações muito mais profundas daquelas em relação às que existem entre Brasil e Rússia. Mas é do jogo de pressão, é do jogo, faz parte da brincadeira. Elisa. Molica, estou aqui te ouvindo e ao mesmo tempo acompanhando as atualizações em relação à Rússia e à Ucrânia, e vou aproveitar até para compartilhar aqui algumas coisas que já estou vendo, que ao menos 31 países já pedem que seus cidadãos evacuem a Ucrânia. Mais uma atualização que eu trago, e agora há pouco a gente mostrou a imagem entre shows
e Putin, que estão juntos neste momento, o representante alemão junto com Vladimir Putin naquela mesa gigantesca, estão ali tratando sobre esses assuntos do momento, e que Scholz teria dito a Putin que o mais importante neste momento é resolver as relações entre os países por meio de boas conversas, e é assim que devemos fazê-lo. Então, seguem ainda essas tratativas e essas tentativas, não é, de pacificar essa situação, e no meio de tudo isso chega a comitiva brasileira. E por isso a importância de nós estarmos aqui ouvindo de Fernando Mollica essas avaliações em relação a essa sugestão, o pedido dos norte-americanos em relação à visita do Brasil à Rússia.